João Batista não era a luz, mas ele veio, se manifestou para testificar da luz. Muito bom dia, que Deus nos ajude também, como João, testificarmos da luz. Que Ele nos dê esta graça, que esta luz gloriosa possa ser refletida através de mim e de vocês, todos nós. Assim é o desejo dos nossos corações, refletirmos a luz da vida. Bem, Deus é luz. Então, quando nós refletimos luz, refletimos Deus. No Evangelho de João, no primeiro capítulo, que é muito conhecido também, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, preciosos irmãos, a luz manifestou-se, quebrando então o poder das trevas. Os homens, antes que este Verbo encarnasse, eles viviam como uma sombra daquilo que haveria de vir. Eles caminhavam debaixo de um tipo, de uma luz que apontava para o futuro, que viria alguém que realmente traria a luz aos corações dos homens, para que eles então pudessem compreender o plano da salvação e terem então seus corações preenchidos por esta luz, a fim de que pudessem vencer as trevas, o pecado, e a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, houve um tempo que eles andavam em busca disto, mas eles estavam debaixo de sacrifícios que não poderia trazer isto a eles. Simplesmente o que eles podiam fazer era viver aquela vida de pecado, aquela vida de ignorância, porque a luz verdadeira ainda não tinha se manifestado para que então pudessem caminhar sobre esta luz. Mas veio o tempo, veio o dia em que esta luz se manifestou. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então veja bem o que nós temos recebido hoje. Como devemos ser gratos a Deus, satisfeitos, felizes, satisfeitos com isso. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz.
A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Então nós percebemos aqui que não existe uma segunda luz, pode existir uma falsa luz. Como não existe dois evangelhos, existe um evangelho, existe uma boa nova, a que foi trazida por Jesus Cristo. Então aí, cada pessoa faz o seu evangelho, é problema dele. Você deve permanecer com o evangelho puro, segundo as Escrituras, porque é o único evangelho. Os demais são cópias. Os demais são imitações baratas. Existe apenas um Salvador, um curador, um libertador, um remidor. Então vejam bem, se nós deixarmos escapar isso e formos enganados por um evangelho fabricado entre quatro paredes ou em um seminário teológico, seja ele o mais antigo ou o mais moderno, todos eles falham, porque todos pecaram e todos são dependentes desta luz que está aí à disposição de cada ser humano, do rico, do pobre, do novo, do velho, porque a luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo e estava ali no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, através do seu novo nascimento. Filhos não nascidos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, meus preciosos irmãos, Deus é luz, e esta luz se manifestou no seu Filho Jesus, porque era necessário de que viesse este Cordeiro perfeito de Deus, para que então as trevas fossem dissipadas dos corações, a malignidade fosse dissipada dos corações, corações de pedras, corações empedernidos. Era necessário que viesse este Cordeiro para trazer todos os homens ao arrependimento, ao conhecimento da verdade, ao arrependimento, para que então pudessem novamente receber a vida que Adão jogou fora através da transgressão. Compreenderam? Ninguém foi achado digno de abrir o livro. Você vê isto em Apocalipse capítulo 5, lá no último livro da Bíblia. E João estava em angústia, João estava em desespero, porque nós sabemos, a Bíblia traz escrito que todos pecaram. Agora todos estavam destituídos da glória de Deus. O mundo entrou no caos e os seus habitantes também. A morte entrou. Então o homem desde então começou a sua labuta para sobreviver e não para viver. Há uma luta pela sobrevivência. A vida
ela começa quando esta aqui termina. Porque esta aqui, ela é passageira, é efêmera. Uns não chegam nem a 2 anos de idade, não chega nem a 1, nem a 1 mês. Então ela é efêmera, passageira, por causa do pecado que reinou sobre a humanidade. E ainda reina, só não reina sobre aqueles que recebem em seus corações a verdadeira luz, que é essa luz, Jesus Cristo, conforme Ele é de fato. Não apenas um Jesus histórico, é aquele que recebe em si o poder de ser chamado Filho de Deus, através da adoção, porque até então todos eram criaturas. Deus criou o homem, mas agora quando Ele redime o homem, Ele os recebe como filhos. Então, meu irmão, minha irmã, Ele te recebe como filha, Ele te recebe como filho, se você suportar a correção da palavra. Então você agora é a responsabilidade, você agora é a luz, desde que você recebe este Espírito que Jesus disse que enviaria e enviou no Pentecostes, e Ele nunca saiu daqui. Ele está à disposição de todos aqueles que o buscam, segundo as Escrituras. Ele foi enviado no Pentecostes, e Ele é enviado ainda hoje. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. É este Espírito Santo que traz ao homem a natureza divina, segundo a carta de Pedro, capítulo 1, que essa graça maravilhosa se manifesta para que nós então possamos sermos participantes da natureza divina. É isto que o Evangelho produz em nós, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis agora coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Então Adão não vivia debaixo dessas consciências, dessas paixões, mas ao transgredir, mas ao deixar que a incredulidade na palavra de Deus se assenhorasse dele, então ele perdeu. E Cristo veio novamente conquistar, Jesus Cristo veio conquistar aquilo que por um homem entrou o pecado do mundo, também por um homem entrou de novo a vida, a luz, para que você, eu, nós pudéssemos agora testificar, como João testificou, desta luz verdadeira que ilumina todo homem. Deus é maravilhoso e em todo tempo está conosco, nos fortalecendo, fazendo com que nós então sejamos suas testemunhas verdadeiras. Deus é maravilhoso. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas por Deus. Então, às vezes, se forma um concílio para encobrir as obras das trevas. Não se deve falar isso, não pode proclamar isso. Deixe isso para lá. Não, as trevas têm que ser combatidas, as obras das trevas têm que ser combatidas. É sobre os telhados, é em todos os meios.
E a luz deve ser proclamada. Arrependei-vos, arrependei-vos, assim veio João, assim veio Jesus, assim vieram os apóstolos, assim veio Paulo. Por último, pregando a mesma mensagem do arrependimento. Agora, Deus é luz. Agora, se você quer fazer as obras das trevas, o que você faz não pode se manifestar, tem que ser tudo escondido, disfarçado, tem que ter uma assembleia para proteger as suas falcatruas, os seus enganos, os seus adultérios, as suas mentiras, o seu egoísmo, a sua avareza. Mesmo assim está no púlpito pregando, porque forma uma seleção ali, uma proteção humana, mas nada fica oculto, porque a luz a tudo se manifesta. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então quem pratica o mal, o erro, não gosta da luz. A luz não faz bem para ele. Mas, preciosos irmãos, a luz faz bem para aquele que pratica o bem. A luz faz bem para aquele que ama o seu próximo. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aquele que é da luz, aquele que é do bem, vem para a luz. Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos dê essa grande graça de andarmos na luz como Cristo é da luz. Em nome de Jesus Cristo, pratique as boas obras. Amém.